Fala, Colibri, beleza? Bem-vindo à plataforma Não Perca a Cabeça, hoje aula 6 de História. Pessoal, na aula 5 nós falamos dos persas, hebreus, fenícios, povos que se destacaram na antiguidade. Porém, não eram só esses povos que existiam, vários povos coexistiam na antiguidade, como hoje, né? Nós temos vários países e várias pessoas, então outros povos existiam na antiguidade. E em uma região, na região da Grécia, uma região muito marcada por milhares de ilhas, na Península Balcânica, vai surgir um povo que vai mudar a história da humanidade, que são os gregos. Só que os gregos, eles vão se formando a partir de outros povos. Então a gente vai começar essa aula de Grécia, se liga, roda a vinheta, não perca a cabeça. Pessoal, a formação da Grécia, ela se dá de 2000 a 1000 a.C. aproximadamente. Nesse período, que a gente está falando aí de 4000 anos atrás, esses povos aqui, ó, os aqueus, dórios, jônios e os eólios, vão disputar a região, com destaque para dois povos que vão ter muita força ali naquela região, os aqueus e os dórios. Eles vão começar a fundar importantes cidades, principalmente os aqueus, a partir de 1550 e até 1050 a.C. Lembrando que quando é antes de Cristo a contagem do tempo é regressiva, tá bom? Então 1050 é um tempo bem futuro a 1550. Nesses 500 anos, muitas cidades vão ser fundadas por esse povo aqueu, que vai cada vez mais tomando parte dessa região, ali na Grécia. Eles vão fundar várias cidades, entre elas Micenas, Tirinto e Pilos. Micenas vai se destacar como a maior cidade, né? Meio que uma metrópole, a principal cidade daquela região. Por isso, a gente fala que nesse período em que os aqueus dominaram, a gente viveu a Grécia micênica. Tranquilo até aí? Beleza? Então a Grécia micênica é a Grécia onde esse povo estava em destaque. O que nós temos que lembrar? Que nesse período a gente vai viver uma guerra gigantesca entre os gregos, que é a famosa Guerra de Troia, tá bom? E essas guerras vão ser marcadas pela literatura nas epopeias gregas. Então é bem no período da Guerra de Troia que estamos falando agora. Quais são as duas epopeias clássicas da Grécia? Ilíada e Odisseia, ambas escritas por Homero. Essas duas epopeias, essas duas obras literárias, elas são ligadas à Guerra de Troia. Uma contando o papel de Aquiles, o herói na Guerra de Troia, que muitos atribuíam a ele inclusive um papel de semideus, e a outra contando Ulisses, que foi para a Guerra de Troia e demorou 10 anos para conseguir retornar dessa guerra. E aí o Homero vai relatar todas as aventuras que Ulisses passou até conseguir retornar à Grécia, beleza? Então a Grécia se forma com esses povos, principalmente os aqueus, eles tomam a região, fundam importantes cidades e a Grécia micênica se estabelece. E agora, eu disse que tem um outro povo de destaque, que são os dórios, vão chegar na parada aí para disputar poder. Já que eu volto com a lousa para explicar isso para vocês, aguarda aí. Voltamos, e como eu dizia, os dórios chegam na parada lá por 1100 a.C., aproximadamente 3100 anos, e aí as coisas vão mudar na Grécia. Os dórios vão começar a se fortalecer muito, e a Grécia micênica, que vivia sob a influência dos aqueus, ou aqueus, vai entrar em declínio, vai haver um declínio na Grécia micênica. Esse declínio vai acontecer porque os dórios chegam e tomam aquelas grandes cidades que tinham sido fundadas pelos aqueus, tomam essas cidades, saqueiam essas cidades, acontece um grande fluxo migratório na Grécia, então toda a população meio que fica perdida. E aí as mudanças vêm, mudanças sociais e econômicas que vão mudar um pouco a configuração da Grécia nesse momento. E aí, aqui ao lado, nós vamos falar um pouco dessas mudanças. A mudança econômica muito marcante é a Grécia vai passar a viver, antes ela tinha cidades que estavam se desenvolvendo bem e ela também fazia até troca de excedentes e comércio nessas cidades. Agora, essa nova reestruturação vai fazer com que eles se fechem em cidades,
fazendo só uma agricultura de subsistência. Professor, o que é esse conceito, agricultura de subsistência? É aquela agricultura que você produz para alimentar a cidade, sem pensar em comércio. Só com o tempo, algumas cidades-estado, que a gente vai ver já já, vai começar a comercializar. Mas então, inicialmente, nessa reestruturação, elas fazem essa economia de subsistência, apenas para o consumo. E também os grupos privilegiados vão começar a tomar essas melhores terras, pois a agricultura era a base econômica em toda a Grécia. Esses grupos vão ser chamados de eupátridas, que significa bem-nascidos. Então eles tomam o poder e começam a subjugar as classes chamadas de inferiores. Eles vão fundar, nesse momento, as polis. Provavelmente você já estudou Grécia e você lembra dessa palavra, polis. Polis é cidades-estado. Lembra que a gente falou de cidades-estado lá na Mesopotâmia? Sim, falamos. Só que aqui, polis é cidade-estado na Grécia, tá? Sempre que eu falar polis, são as cidades-estado gregas. Vamos lembrar o conceito de polis? Polis é uma cidade com autonomia política, é como se fosse um pequeno estado. Então imagina que sua cidade vizinha e a cidade que você mora, cada uma tivesse um rei, fossem autônomas, independentes. Não é assim hoje, né? Nós temos um governo federal e todas as cidades são regidas pela Constituição Federal. Não é verdade? Entenderam a ideia? Então aqui não. Essas cidades elas tinham toda uma autonomia política, uma autonomia de governo, então era como se fossem pequenos estados independentes. Apesar de falarem a mesma língua, cultuarem os mesmos deuses, então a cultura era comum, mas cada cidade tinha autonomia política. E todas essas polis que vão sendo fundadas estavam então sendo dominadas por esses grupos privilegiados, os eupátridas. E aí a gente tem que conhecer um outro conceito. Quando eu tenho uma sociedade marcada por uma classe privilegiada no poder, eu uso o termo aristocracia, governo dos melhores, dos superiores. Então, nesse momento na Grécia, os aristocratas dessa classe superior estavam no poder. Então, é uma marca da Grécia nesse momento, das polis, a aristocracia no poder. Vou trocar de lousa e vamos falar de duas polis que se destacaram no período. Vocês devem saber qual é, vamos lá. E agora, vamos então dar seguimento falando de duas polis que se destacam e são as que são mais cobradas no Enem, em vestibular. Por quê? Porque elas mostram a contraposição de duas polis e elas cresceram muito, elas vão disputar o poder daqui a pouco, a gente vai ver, e vão até colaborar para a derrota dos gregos, tá? Atenas e Esparta. Esparta e Atenas. Vamos falar primeiro de Esparta, beleza? Esparta, olha que desenho bonito eu fiz para vocês, uma espada e um escudo. Não parece, mas é. Ela tinha um caráter militar. A característica de Esparta era uma cidade voltada para o militarismo. A gente já vai ver um pouco mais sobre isso. Como se dividia a sociedade, professor? Dentro de Esparta tínhamos os espartiatas ou espartanos. Veja que eu botei uma carinha feliz. É óbvio, era a classe que podia participar da política, tinha as melhores terras e eram os privilegiados. Abaixo dos espartanos tínhamos uma classe livre, os periecos. Os periecos, veja que eles estão meio bolados, porque eles eram livres, trabalhavam para os espartanos, para os espartiatas, prestavam serviço, mas não tinham nenhum direito à participação política, por exemplo. E aqui a classe muito triste, os ilotas, que eram escravos de guerra e trabalhadores periféricos, né, considerados inferiores. Então eles sofriam muito na mão dos espartanos, como a gente vai ver já já. Beleza? Cultura militar. Se eu disse que ela é uma cidade militar, ela está toda voltada para uma cultura militar. Como que funcionava essa cultura militar? Aos 7 anos, a criança era separada dos pais para treinar, tanto os meninos quanto as meninas. E esse treinamento durava até os 15 anos para as meninas e 17 para os meninos. Quando a menina completava 15 anos, ela ia fazer um aprimoramento para se preparar para um casamento aos 17 anos. Então, aos 17 anos daí, a menina ia ser esposa de alguém. E os meninos aos 17 anos também terminavam sua formatura, lembrando que eles nesse treinamento aprendiam esportes, aprendiam uma série de coisas. E esse fim do treinamento dos meninos tinha um jogo que não era nada legal, que era chamado de Cryptia. O que era Cryptia? Para mostrar que você é um bom soldado, que você estava pronto para a guerra,
eles pegavam esses meninos, que se formavam a cada ano, e faziam um dia de um jogo com os ilotas. Naquele dia, os meninos de 17 anos estavam com autorização para matar ilotas. Quanto mais ilotas você matasse, mais bom soldado você era. E você só podia fazer isso com uma faca. Te davam uma faca, você se escondia e saía matando ilotas naquela noite e naquele dia. E aí os ilotas tinham que tentar se defender. Se você morresse por um ilota, quer dizer que você era um mau soldado, então foi até bom que você morreu. Olha que loucura. Quem matava mais ilotas recebia prêmios. A crípte era o fim do treinamento. A partir dali, o menino espartano ia começar a trabalhar totalmente voltado para o exército, totalmente voltado para o setor militar de Esparta. E ele fazia isso até os 30 anos, ele ficava aguardando ser chamado para batalhas, para as guerras que vinham. Com 30 anos ele estava aposentado, e quando ele se aposentava, ele virava cidadão. A partir do momento que você se aposentava do exército, depois desses 13 anos, você podia agora participar da política como cidadão. Você já cumpriu suas funções militares, entenderam? Política. Como funcionava a política lá, professor? Havia a Assembleia Popular, a Ápela. Quando fala popular, é popular para os meninos dessa alta classe, tá, pessoal? Professor, quem participava desse treinamento? Só os meninos dessa classe, não das outras duas. Então esses meninos que agora já se aposentaram faziam parte de uma grande Assembleia Popular, que era uma assembleia política. Então não tem números fechados de membros. Tinha ano que se aposentavam mais, tinha mais membros na Assembleia. Dessa Assembleia, eles escolhiam anualmente 5 fiscais para fiscalizar os reis. Esparta tinha 2 reis, um rei religioso, que trabalhava mais com o caráter de religião mesmo, os cultos, organização de eventos religiosos, e um rei militar, que preparava toda a parte de guerra. E o Eforato, que vinha da Ápila, eram 5 fiscais para ver se esses reis estavam fazendo tudo certo. E aí, os reis podiam contar com o apoio dos anciãos. Quando você chegava a mais de 60 anos, você ia para Jerúsia. Na verdade, eles escolhiam 28 anciãos, 28 homens de mais de 60 anos. Professor, e quando não tinha 28 anciãos em Esparta? Chegou a acontecer? Chegou. Em alguns momentos tinha 25 membros na Jerúsia, porque morreram pessoas e não tinha homens de 60 anos suficiente. Mas aconteceu também de momentos que tinha 40 pessoas com mais de 60 anos, 40 homens. Aí eles escolhiam dentro desses 40, 28 anciãos que faziam parte da Jerúsia. Eles ajudavam os reis a administrar as coisas, né? É um conselho de anciãos. Os reis se dirigiam a eles com muito respeito para pedir opinião. Então, essa é a estrutura de Esparta. Olha só que eu deixei 2 anotações aqui, xenofobia e laconismo. 2 palavras muito conhecidas, uma delas mais, e que tem tudo a ver com Esparta. Xenofobia. Os espartanos eram muito xenofóbicos, eles tinham essa ideia de que Esparta era melhor. Professor, então quer dizer que eles não gostavam de pessoas de outras culturas? Não, vale lembrar que aqui era polis, cidade-estado. Só de você ser de outra cidade-estado, você já era estrangeiro para eles. Você é de Atenas e é estrangeiro. Então eles não gostavam de estrangeiros, eles valorizavam muito quem nasceu em Esparta. E laconismo é uma característica até hoje no meio militar, que é você ser lacônico. O cara lacônico é o cara que fala pouco, pergunta pouco e cumpre regra. Então, para não ficar dando margem para revoltas, para perguntas, para questionamentos, a cultura militar desde muito cedo lá fazia com que eles formassem esse ideal lacônico, o laconismo. Beleza, Esparta, dúvidas? Pessoal, lembrando que tudo isso está no material, espero que vocês estejam acompanhando o material de apoio que está lindão, né? Então lá depois você sempre tem mais detalhes, porque aqui a gente tem que fazer o negócio acontecer. Olha só, então vamos falar agora de Atenas. Isso é um livro, professor? Sim, não parece, mas é um livro. Isso aqui é Atenas, a cidade com caráter cultural. Sociedade. A sociedade também era bem parecida. Aqui na alta classe, os eupátridas, né, que é aquela classe superior que a gente já falou, que também, quando vem a democracia, são chamados de cidadãos. Ó como eles estão felizes, estão vendo? Por quê? Privilegiados, participavam da política, tinham todos os benefícios. Abaixo deles, os georgóis e demiurgos.
Georgóis, pequenos proprietários que não tinham então nesse início direito de participar da política, com a democracia vão poder participar, e os demiurgos, artesãos, trabalhadores, que também eram livres, mas não podiam participar da política, então eles são meio boladinhos. Os metecos trabalhavam muito em Atenas, mas eles eram considerados estrangeiros. Como eu disse, estrangeiro, bastava você não ser de Atenas, beleza? E os escravos, né? Escravos que eram tristes porque eram escravos. Professor, como era a escravidão em Atenas? Uma escravidão muito marcante era a escravidão por dívida. Então você era um georgoi, emprestou dinheiro de um eupátrida. Você não conseguiu pagar, você virava escravo dele. E com o tempo isso vai trazer revoltas, a escravidão por dívida. E é aí que a gente vai ter algumas mudanças para nascer a democracia. Democracia. A democracia vai nascer a partir de revoltas de algumas classes sociais que não estavam felizes com a política ateniense. Professor, o que é democracia? Nós somos democráticos? Sim. Demos, povo, Kratos, poder. Né? Quem já jogou God of War sabe que o nome Kratos significa poder, quer dizer que o Kratos é poderoso. Entenderam? Então, ó, Demos Kratos, poder do povo. Só que esse povo, como eu já disse lá, é povo aqui, das altas classes, beleza? O que acontece? Quando as revoltas dessas classes abaixo dos eupátridas começam, eles vão colocar legisladores para tentar resolver isso. Entra a era dos legisladores. E é muito marcante essa era, porque 3 nomes vão se destacar fazendo reformas em Atenas. O primeiro legislador foi Drácon. Eu coloquei rigor. Ele falou, olha, tá uma bagunça, um monte de gente se revoltando, eu vou resolver colocando leis rigorosas. Pena de morte para quem se revolta. Só que isso não acabou com as revoltas. Estava acontecendo julgamentos, penas de morte e as revoltas continuaram. Aí vai vir o Solon, que vai fazer uma diplomacia para tentar acabar com essas revoltas. É o Solon que vai fazer o fim da escravidão por dívidas. Então ele vai agradar muito as classes aqui que acabavam sendo escravizadas e desciam lá para a última camada. Esses caras aqui vão começar a ganhar um pouco mais de espaço. E o Clístenes vai implantar a democracia. Então, a partir de agora, se você tivesse 18 anos, fosse das classes aqui abastadas, ó, você podia participar do governo de forma democrática. A democracia em Atenas era chamada de democracia direta. Quer dizer, eu voto numa assembleia, quase que um chat da UOL. Imagina se as leis fossem assim no Brasil, um chat. Votem lá no Facebook. Era mais ou menos isso. Todos os cidadãos... Professor, quem era o cidadão? Homens acima dos 18 com uma classe superior. Essas pessoas podiam votar as leis na Assembleia, beleza? E aí, então, a gente vai ter essa política democrática. Quem que era a Assembleia de Cidadãos? Era chamada de Eclésia. Todos esses que tinham aí os pré-requisitos para ser cidadão. Abaixo da Eclésia tinha a Bulé, né, que era o Conselho dos 500, era o poder legislativo. Como em alguns momentos chegava a ter 20 mil cidadãos ou mais em Atenas, esses caras organizavam como iam ser as assembleias. Então era uma coisa que demandava uma organização de muitos homens. Então eles eram os caras do legislativo, que votavam leis e organizavam para a Eclésia votar essas leis. O Elie e Areópago era a classe do judiciário. Eram 6 mil homens, esse aqui para julgar crimes menores e o Areópago para julgar crimes superiores. É como se fosse um superior tribunal hoje no Brasil. Então era o poder judiciário. Eles saíam da Eclésia, esses membros, tá? E eles iam fazer parte do judiciário. E aí, a cada ano, era escolhido 10 homens da Eclésia para ser estrategos, que era executar as funções militares, ver a guerra, a estrutura militar, tá? Eles eram eleitos da Eclésia, votados, e era feito sorteio para escolher 10 arcontes, que eram 10 homens também que vinham aí como poder executivo. Então essas duas classes, poder executivo, poder judiciário, poder legislativo, tá? Esses 10 caras faziam a função religiosa de Atenas. Professor, eu vi que tem uma anotaçãozinha aí no lado. Dá para ver aí, produção? Dá para ver? Aqui. Ostracismo. O que quer dizer ostracismo? O ostracismo vai nascer nessa democracia e significava
hoje, né, quando eu falo assim, o cara tá no ostracismo, quer dizer que o cara tá meio que de escanteio, né? Ah, aquele ator tá no ostracismo, quer dizer que ele não faz mais trabalho há um tempão. Por que que vem essa palavra? Ele vem de Atenas. Em Atenas, quando eles achavam que um desses caras da política estava roubando, eles faziam uma votação. Se 6.000 membros da Assembleia votassem jogando uma conchinha, chamava Ostracon, dizendo você é corrupto, se 6.000 membros da Assembleia fizessem isso, você estava isolado de Atenas. Você ficava 10 anos, você perdia todos os seus bens e você tinha que ir embora da cidade. Depois de 10 anos você podia voltar, se você sobrevivesse, para retomar a sua vida. Então, cair no ostracismo queria dizer ficar 10 anos afastado de Atenas por ter sido corrupto. Olha que loucura, corrupção é uma coisa que a gente debate tanto, né? Às vezes é até legal num tema de redação tá falando disso, opa, o ostracismo ateniense, né? Mostra que você tem conhecimento. Pessoal, tô finalizando essa lousa, só vou voltar para a gente finalizar alguns aspectos da vida na Grécia e também falar das guerras que acabaram com a Grécia, beleza? Já volto. Voltamos com mais uma lousa e agora, para finalizar a Grécia, vamos falar como foi a derrota dos gregos e também entender um pouco sobre alguns aspectos. Primeiro aspecto, religião. Os gregos eram politeístas. Normalmente a gente ouve muito falar-se em mitologia grega. Porém, esse termo não é muito usado na história, que a gente chama religião grega, religião egípcia, porque para aqueles caras naquele momento não era mitologia. Eles acreditavam piamente em tudo aquilo. Os deuses para eles eram imortais, porém com características humanas. O que quer dizer isso, professor? Os deuses falhavam, tinham desejos, vontade de sair com mortais. Então, eles eram deuses imortais com esses desejos dos seres humanos, beleza? 12 deuses principais. Quais eram os 12 deuses principais, professor? Tem um monte, eu vou botar a lista lá depois. Zeus, Hera, Apolo, enfim, um monte, né? Poseidon. Esses 12 deuses moravam no Olimpo, segundo a crença dos gregos, que era o monte mais alto da Grécia. E vem dessa crença das ritualísticas para esses deuses os Jogos Olímpicos. Um detalhe, cada polis tinha um deus principal e vários outros templos para outros deuses, beleza? Professor, quem que era o principal deus de Atenas? Atena, a deusa Atena, beleza? Então Atena, sem acento, é a deusa. E Esparta, que a gente estudou, professor, qual era o principal deus ou deusa? Apesar de muita gente achar que é o deus da guerra, não era. Era a deusa Ártemis, deusa da caça, beleza? E eles faziam Jogos Olímpicos. A cidade de Olímpia, a partir de 776 a.C., passou a sediar esses jogos, que eram jogos para ver quem tinha os melhores atletas. Então cada cidade mandava seus representantes para fazer essa competição em homenagem a Zeus. Atletas de toda a Grécia, de todas as polis, iam para Olímpia para jogar esses jogos. E era definida uma trégua sagrada. Durante tanto tempo não vai poder ter guerra, porque os atletas têm que ir e voltar em segurança. Só uma vez uma cidade quebrou a trégua sagrada, que foi Esparta. E o prêmio, professor, o que eles ganhavam? Coroa de folha de oliveira. Nossa, que porcaria, não, tô brincando. É porque para eles era a honra que valia. Eles ganhavam aquelas coroinhas assim com folhas de oliveiras colhidas nos jardins de Zeus, que era um local muito bonito em Olímpia, onde as oliveiras eram muito bonitas também. Professor, mulheres participavam dos jogos? Não, nem assistindo. Só homens participavam dos jogos porque eles jogavam todos nus. Olha só que loucura. Então era uma coisa bem esquisita. Eles jogavam todos nus e as mulheres não podiam participar, então nem assistindo os jogos, beleza? Professor, por que a Grécia deu ruim? A gente sabe, a gente está estudando a antiguidade é domínio. É um povo que domina o outro, que domina o outro. O que acontece com a Grécia? Lembra que eu disse que os persas, lá na aula que eu falei dos persas, que os persas eles se fortaleceram muito? Sim. Os gregos, no mesmo período, também se fortaleceram muito. Então viraram dois impérios, vamos dizer assim, né? Só que a Grécia não era um império porque não era unificada. A Pérsia era um império, mas eles eram muito fortes, tanto os gregos quanto os persas. E aí começam as guerras médicas. Os persas, professor, o que era? Era enfermeira brigando com... Não, nada a ver. Guerras médicas. Os persas eram chamados de medos. Então, por isso o nome guerras médicas, que foram as guerras dos persas contra os gregos.
Professor, por que os persas queriam invadir os gregos? Porque viram que os gregos cresceram muito, se expandiram muito e eram fortes. Começa como essas guerras? Os persas tentam tomar a Grécia e tomam um pau na Batalha de Maratona. Eles acabam perdendo a Batalha de Maratona e principalmente Atenas conseguiu ajudar muito nessa batalha. Várias cidades-estado mandaram homens para segurar os persas e Atenas se destacou na Batalha de Maratona. Nossa, professor, a palavra maratona não me é estranha. Sim, a palavra maratona vem da Batalha de Maratona, porque quando terminou a batalha, era necessário mandar um mensageiro rápido para Atenas para avisar que os homens não precisavam mais se deslocar, que os persas tinham sido derrotados. Então um cidadão, um indivíduo, que eu não vou lembrar o nome agora, ele sai correndo e vai até Atenas. Chega lá e dá a notícia, vencemos a guerra, cai duro e morre. É verdade, isso é real. E aí maratona é correr grandes distâncias desde então. Só que os persas não se contentaram, eles voltaram. E aí, os persas derrotam Esparta na Batalha de Termópilas. Já assistiram o filme 300 de Esparta? Não, é um filme velho, né? Mas tá bom, assistam que é muito bom. Eles vão e derrotam os gregos num desfiladeiro. 300 espartanos tentando segurar milhares de persas. Deu ruim. E Atenas se segurou. Atenas conseguiu se manter firme numa batalha no mar, a famosa Batalha de Salamina. Porém, tanto Esparta quanto Atenas saíram muito enfraquecidos. Esparta porque perdeu, Atenas porque também, mesmo vencendo, acabou enfraquecida. Olha só que bonito, as duas cidades que sempre se degladiaram, porque uma queria ser mais forte que a outra, se uniram agora num coração bem lindo e romântico para vencer os espartanos na famosa Batalha de Plateias. Os espartanos não, os persas, desculpa. Esparta e Atenas se unem e vencem os persas na Batalha de Plateias. Nesse momento, era para eles darem as mãos, né? Mas não. Eles começaram a ver, e agora? Quem é mais forte? Começam a lutar por hegemonia. Uma luta interna na Grécia para ver quem é mais forte, quem é mais hegemônico. Os atenienses tinham formado uma liga de cidades, que é a Liga de Delos. Então eram várias cidades que estavam ali apoiando Atenas. Os espartanos tinham formado a Liga do Peloponeso, várias cidades que se uniam a Esparta e começaram a conflitar nas famosas guerras do Peloponeso, ou Guerra do Peloponeso, que durou anos e foram várias batalhas. A Guerra do Peloponeso, então, é uma guerra interna entre a Liga Ateniense e a Liga Espartana. Como eles lutaram, enfraqueceu a Grécia toda. E tinha um cara crescendo o olho na Grécia, o rei Filipe II da Macedônia. Quando ele viu que os gregos estavam fracos, ele, invadiu. A Grécia foi tomada pelos macedônios, o rei Filipe II toma a Grécia, e é uma loucura, né? O dia que ele vai comemorar a tomada da Grécia, ele é morto no meio de um estádio, assim, onde ele estava se apresentando aos seus soldados, e o filho dele, Alexandre o Grande, assume a Macedônia e sai conquistando desde os gregos até os persas. E a gente fala um pouquinho mais disso na outra aula, quando também vamos falar de Roma. Façam os exercícios, não deixem de usar o material teórico também, beleza? E vamos seguir aí. Não perca a cabeça, qualquer dúvida, mandem por favor lá na monitoria. Fechou? Até mais!